O cheiro a cera de abelha e a papel antigo misturava-se com o aroma subtil de café caro. Léo Santos respirou fundo, tentando acalmar o coração que batia descontroladamente contra as suas costelas. Ali estava ele, no átrio imponente da Garrett, Lacerda em Associados, um nome que ecoava nos corredores do poder em Lisboa. O chão de mármore polido refletia os painéis de madeira escura e os quadros a óleo de sócios fundadores com olhares severos. Para Léo, vindo dos subúrbios, filho de gente trabalhadora que contava cada euro, aquele lugar era mais do que um escritório. Era prova tangível de que o esforço, as noites sem dormir e os sacrifícios tinham valido a pena. Aos 28 anos, Léo era o mais recente advogado associado da firma. Era branco, de aparência comum, e sentia-se dolorosamente consciente do seu fato comprado em saldos, que, embora impecável, não gritava elite, como os dos homens e mulheres que passavam por ele com uma confiança inata. Ajustou os óculos e apertou a pasta contra o peito. A sua oportunidade vinha com um nome: Dr. Aida Diallo. Aida era a estrela em ascensão. Tinha chegado há 3 anos e já liderava o departamento de contencioso comercial. Era negra, alta, escultural, com uma presença que dominava qualquer sala onde entrasse. Falava-se dela com uma mistura de admiração e temor. Era brilhante, implacável e, diziam, destinada a ser a primeira sócia negra da história da Garrett Lacerda. Léo ia trabalhar diretamente sob a sua alçada. Sentia uma mistura de terror e excitação. Leonardo Santos. A voz era melodiosa, mas com um timbre de autoridade que fez Léo endireitar-se instantaneamente. Virou-se. Aida Diallo estava à sua frente, um sorriso profissional nos lábios, mas os olhos escuros e penetrantes pareciam avaliá-lo, dissecá-lo. Vestia um fato caro que lhe assentava como uma luva, e o seu cabelo estava preso num coque elegante que acentuava a linha do seu maxilar. Dro Diallo. Sim, sou eu, gaguejou Léo, estendendo a mão. A mão dela era firme, o aperto breve. Bem-vindo a Garrett, Lacerda. Ouvi falar bem do seu percurso acadêmico. Espero que a sua prática seja igualmente impressionante. Temos muito trabalho pela frente. Acompanhe-me. Não havia calor na sua voz, apenas uma eficiência fria. Léo seguiu-a, sentindo-se como um pequeno barco a ser puxado pela correnteza de um navio imponente. O escritório dela tinha uma vista deslumbrante sobre a Baixa Pombalina, até ao Tejo. Era espaçoso, minimalista, caro. O seu lugar é ali, disse Aida, apontando para um cubículo moderno, mas inegavelmente mais pequeno, com vista para uma parede interior. Familiarize-se com o processo Tejo Invest. Quero um resumo preliminar na minha mesa até ao fim do dia. Léo engoliu em seco. O processo Tejo Invest era conhecido por ser um monstro jurídico, com milhares de páginas. Fim do dia parecia impossível, mas acenou com a cabeça. Sim, Dro Diallo. Ela deu-lhe um último olhar. Não me desaponte, Santos. Os primeiros dias foram um borrão de trabalho intenso. Léo mal saía do cubículo, alimentando-se de sanduíches comidas à secretária, os olhos a arderem de tanto ler ecrãs. Conseguiu entregar o resumo, embora tivesse de trabalhar até quase à meia-noite. Aida não fez comentários. Para Léo, o silêncio era, pelo menos, não ser uma crítica. A primeira fenda na sua admiração surgiu uma semana depois. Numa reunião de equipa, Léo apresentou uma análise de risco num caso menor. A meio da sua apresentação, Aida interrompeu. Santos, disse ela, voz calma mas audível para todos na sala de reuniões com painéis de vidro. A sua análise ao ponto 3.4 é superficial. Não considerou a jurisprudência recente do Tribunal da Relação. Para um caso como este, é um erro básico. Léo sentiu o sangue subir-lhe ao rosto. Ele tinha considerado, mas achara que não se aplicava diretamente. Tentou explicar. Dr. Diallo, eu considerei, mas achei que... Achou? Aida ergueu uma sobrancelha. O sorriso dela não chegava aos olhos. Nesta firma, não achamos, Santos. Temos a certeza. E a certeza vem de um trabalho rigoroso. Aprecio a sua iniciativa, mas da próxima vez aprofunde mais. É uma mentoria exigente, eu sei, mas é para o seu bem. Virou-se para os outros. Continuemos. Léo sentou-se, humilhado. Não fora mentoria, fora uma execução pública. Viu os olhares dos colegas, alguns de pena, outros de indiferença. Ninguém encontrou o seu olhar. Sentiu-se pequeno, exposto. Os incidentes começaram a acumular-se, como pequenas pedras que, juntas, formavam uma avalanche. Aida sobrecarregava-o com tarefas de última hora, prazos impossíveis. Depois, criticava-o por não conseguir cumprir tudo com a perfeição exigida. Noutras vezes, Léo apresentava uma ideia numa discussão privada e via ser apresentada por Aida na reunião seguinte, como se fosse dela.
Quando ele tentava, timidamente, reivindicar a autoria, ela olhava-o com uma falsa surpresa. Santos, está a sugerir que eu lhe roubei uma ideia? Que interessante. Talvez devêssemos discutir a sua percepção da colaboração em equipa. A ameaça velada silenciava-o. Começou a notar um padrão. As críticas eram sempre em público. Os elogios, raros e dirigidos a outros, eram calculados. Aida parecia ter um radar para as inseguranças de Leo e explorava-as com uma precisão cirúrgica. Começou a usar a sua identidade como um escudo subtil. Uma vez, quando Leo questionou uma estratégia dela num caso, ela respondeu com um suspiro cansado. Santos, talvez você não compreenda as nuances que alguém como eu tem de navegar neste ambiente. É mais complexo do que parece à primeira vista. A mensagem era clara. Se a questionasses, estavas a questionar a sua luta como mulher negra, e isso era um território perigoso. Leo começou a emagrecer. Dormia mal, assombrado por cenários de reuniões, pelo olhar frio de Aida. O seu sonho estava a tornar-se um pesadelo. Começou a duvidar de si mesmo. Seria ele incompetente? Seria demasiado sensível? Ou estaria a ficar paranoico? Foi a doutora Isabel Neves quem lhe deu o primeiro aviso claro. Isabel era uma advogada sénior, perto da reforma, com os olhos que já tinham visto tudo. Um dia, encontrou Leo na copa, a olhar fixamente para uma chávena de café, as olheiras profundas. Cuidado, rapaz, murmurou ela sem preâmbulos. Há feras que vestem seda, e algumas têm garras muito afiadas. Leo olhou para ela, surpreendido. Desculpe, tratou? Isabel suspirou. Ah, Aida. Ela é brilhante, ninguém nega, mas é como Ícaro. Voa demasiado perto do sol e não se importa com quem queima pelo caminho. Você é o combustível da moda. Não se deixe consumir. Deu-lhe uma palmada leve no ombro e saiu. O aviso de Isabel, embora vago, foi uma boia de salvação. Leo não estava louco. Alguém via, mas também percebeu que ninguém ia arriscar o pescoço por ele. Isabel não faria. Estava só. Foi então que começou a documentar. Discretamente, guardava cópias de e-mails com instruções contraditórias, anotava datas e horas de conversas, descrevia incidentes em ficheiros protegidos por palavra-passe. Começou a gravar conversas no seu telemóvel, apenas aquelas em que participava, sabendo que era legalmente arriscado, mas sentindo que não tinha outra escolha. Era uma medida desesperada, um arquivo secreto da sua miséria. A ajuda veio de uma fonte inesperada. Rui Costa era um estagiário novo, negro, vindo de uma família cabo-verdiana. Inicialmente, Leo viu-o como mais um admirador de Aida. Mas Rui era observador. Um dia, Aida pediu a Leo um ficheiro urgente. Leo enviou-o. Minutos depois, Aida convocou Leo ao seu escritório, furiosa, dizendo que o ficheiro estava corrompido e que ele tinha comprometido um prazo. Leo sabia que o tinha enviado corretamente. Quando voltou ao seu cubículo, viu Rui a olhar para ele com uma expressão estranha. Mais tarde, Rui abordou-o no corredor. Leo, disse ele, a voz baixa, eu estava a passar pelo escritório da doutora Aida quando ela recebeu o teu e-mail. A porta estava entreaberta. Eu via. Ela abriu o ficheiro, depois fez algo no computador e começou a gritar contigo ao telefone. Acho que ela fez alguma coisa. Leo olhou para Rui, o coração a bater. Tens a certeza? Rui hesitou. Não vi exatamente o que ela fez, mas a sequência foi muito estranha e ela parecia satisfeita. Tem cuidado, Leo, eu admiro-a muito, mas há algo que não está certo. A partir desse dia, Rui tornou-se um aliado silencioso. Não podia fazer muito, mas a sua validação era crucial. Por vezes conseguia acidentalmente testemunhar uma interação ou enviar a Leo uma cópia de um e-mail que Aida tinha esquecido de lhe enviar. Era pouco, mas era algo. A guerra psicológica intensificou-se. Leo sentia-se a caminhar num campo de minas. Cada palavra, cada ação era pesada. Aida parecia sentir o seu cheiro a medo, e isso parecia diverti-la. Começou a fazer comentários em reuniões que pareciam destinados a isolá-lo, insinuando que Leo talvez não se encaixasse na cultura progressista da firma. O ponto de viragem foi o caso Oceanfront, um projeto imobiliário de luxo no Algarve, um dos maiores clientes da firma. Aida estava a liderar e Leo era o seu principal associado. Era uma oportunidade enorme, mas Leo sabia que era também o palco perfeito para o golpe final de Aida. Trabalhou como um louco, verificando cada vírgula, fazendo cópias de segurança de tudo, comunicando apenas por e-mail para ter registro. A uma semana do prazo final para a entrega de um dossiê crucial, Aida convocou-o. Santos, preciso que reavalie toda a secção de licenciamento ambiental. Sinto que não está suficientemente robusta. Quero uma revisão completa, com novas fontes até amanhã de manhã.
Léo olhou para ela, incrédulo. Eram centenas de páginas, dezenas de pareceres. Era impossível. Dró, Aida, mas isso levará dias. Santos, a voz dela era gélida. Está a questionar o meu julgamento? Ou está a dizer-me que não é capaz? Talvez eu deva pedir ao Dr. Garrett que reavalie as suas capacidades. Léo baixou a cabeça. Farei o meu melhor, doutora. Passou a noite em claro, alimentado a café e pânico. Sabia que era uma armadilha. Enquanto ele se afundava naquela tarefa impossível, o que estaria Aida a fazer com o resto do dossiê? Na manhã seguinte, exausto, entregou uma revisão apressada, sabendo que não estava perfeita. Aida mal olhou para ela. Veremos. 3 dias depois, a bomba rebentou. O Dr. Almeida Garrett, o sócio principal, um homem de cabelo prateado e poder absoluto, convocou uma reunião de emergência. A sua cara estava lívida. Aida estava ao seu lado, a expressão grave, mas com um brilho quase imperceptível nos olhos. Léo foi chamado. Assim que entrou na sala de reuniões principal, sentiu o frio glacial. Garrett estava de pé, as mãos atrás das costas. Aida estava sentada, os dedos entrelaçados sobre a mesa. Santos, começou Garrett, a voz a trovejar. Recebemos uma comunicação do cliente Oceanfront. Estão furiosos. O dossiê que enviamos continha erros crassos, informação desatualizada, pareceres contraditórios, um desastre, um embaraço para esta firma. Léo sentiu o chão a fugir-lhe dos pés. Mas eu verifiquei tudo. Foi o que a Dr. Diallo me disse que você diria, continuou Garrett. Ela informou-me, com grande relutância, devo dizer, que tem estado preocupada com o seu desempenho, que tem tentado ajudá-lo, mas que você tem estado sobrecarregado, distraído. Ela realizou uma investigação interna rápida. Ele acenou para Aida. Aida pigarreou, abriu uma pasta. Dr. Garrett, como sabe, a minha política é de apoio e desenvolvimento. Mas, infelizmente, parece que o Léo, o Sr. Santos, não tem estado à altura. Encontrei provas de negligência grave, e-mails ignorados, versões de documentos trocadas. E, francamente, ela baixou a voz, como se partilhasse um segredo doloroso. Tenho notado uma certa resistência, uma atitude que não é construtiva. Talvez a pressão seja demasiada. Ou talvez ela fez uma pausa dramática, haja outras agendas. Sabe como é difícil para nós, temos de ser 2 vezes melhores. E, infelizmente, alguns não aguentam a pressão, ou talvez não gostem de ver certas pessoas em posições de liderança. A insinuação era venenosa, letal. Ela estava a acusá-lo não só de incompetência, mas de racismo. Léo sentiu o ar a faltar-lhe. Olhou para Garrett e viu nos olhos dele uma decisão já tomada. Estava acabado. O seu sonho, a sua carreira, tudo a arder. Foi nesse momento, no fundo do poço, que algo mudou. O medo ainda lá estava, um nó gelado no estômago. Mas por baixo dele, uma corrente de raiva fria começou a subir. Raiva pela injustiça, pela manipulação, por tudo o que tinha suportado em silêncio. Ele tinha trabalhado demasiado, sacrificado demasiado para ser destruído assim. Lembrou-se do seu dossiê secreto. Era um tiro no escuro, um ato de desespero, mas era a única coisa que lhe restava. Dr. Garrett, disse Léo, a voz a tremer ligeiramente, mas mais firme do que esperava. Com o devido respeito, a versão da Dr. Diallo não está completa. Peço permissão para apresentar a minha perspectiva, com provas. Garrett pareceu surpreendido. Aida ergueu uma sobrancelha, um sorriso trocista a brincar-lhe nos lábios. Provas, Santos. Que tipo de provas poderia ter? Léo respirou fundo. Abriu a sua pasta, que trouxera quase por instinto. Tenho e-mails, Dr. Garrett, e-mails, instruções contraditórias, pedidos de tarefas impossíveis dias antes dos prazos. Tenho registros de ideias minhas que foram apropriadas. Ele começou a colocar as folhas impressas sobre a mesa polida. A caneta de luxo de Aida bateu uma vez, ritmicamente na madeira. E tenho gravações, continuou Léo, o coração a martelar. Gravações de conversas onde me foram dadas instruções que mais tarde foram negadas, onde fui submetido a críticas que ultrapassam a mentoria. Ele carregou no play do seu telemóvel. A voz de Aida, fria e cortante, encheu a sala, a falar de um prazo que ela depois negou ter estabelecido. O sorriso de Aida desapareceu. O seu rosto tornou-se uma máscara de fúria controlada. Isto é ultrajante. Uma violação da privacidade. É ilegal. As gravações são de conversas em que eu participei, doutora, disse Léo, a voz a ganhar força. E há mais. Ele fez um sinal a Rui, que esperava do lado de fora, como combinado. Rui entrou, pálido, mas resoluto. Rui, disse Léo, pode contar ao Dr. Garrett o que viu no dia em que a Dr. Diallo me acusou de enviar um ficheiro corrompido?
Rui engoliu em seco e, com a voz embargada, contou o que vira. Aida levantou-se de um salto. Isto é um absurdo, uma cabala. Este estagiário está a mentir, provavelmente coagido por Santos. Dr. Garrett, isto é um ataque pessoal, talvez até racialmente motivado. Mas era tarde demais. A fachada tinha rachado. Garrett olhava de Aida para Léo e depois para os papéis e para o rosto assustado, mas sincero de Rui. O choque inicial estava a dar lugar a uma compreensão horrível. Ele tinha sido manipulado. A firma estava em risco, não pela incompetência de Léo, mas pela ambição tóxica de Aida. O silêncio na sala era pesado, denso. A caneta de Aida estava imóvel. O seu peito subia e descia rapidamente. A sua máscara de poder tinha caído, revelando algo muito mais feio por baixo. Garrett finalmente falou. A sua voz estava rouca, envelhecida. Dr. Diallo, por favor, aguarde no seu escritório. Rui, obrigado, pode retirar-se. Santos, fique. Aida lançou a Léo um olhar de puro ódio antes de sair da sala, sua postura rígida, uma última tentativa de manter a dignidade. Garrett sentou-se pesadamente. Esfregou o rosto com as mãos. Santos, eu não sei o que dizer. Isto é, sem precedentes. Ele olhou para os papéis, depois para Léo. Preciso de tempo para processar isto. A Dr. Diallo será suspensa com efeito imediato, enquanto conduzimos uma investigação formal e completa. Quanto a si, agradeço a sua coragem. Mas isto muda tudo. Léo saiu da sala de reuniões como um sonâmbulo. Sentia-se exausto, vazio. Não havia triunfo, apenas um alívio cinzento. Ao passar pelo corredor, viu os rostos dos colegas. Alguns desviavam o olhar, outros olhavam com uma curiosidade mórbida. Isabel Neves deu-lhe um aceno quase imperceptível, um misto de respeito e pena. Rui deu-lhe um sorriso tímido, mas aliviado. Chegou ao seu cubículo. A vista para a parede nunca lhe parecera tão apropriada. Tinha ganho, tinha exposto a verdade. Mas a que custo? O ambiente na firma estava irremediavelmente envenenado. Seria ele sempre aquele que derrubou Aida Diallo? Conseguiria ele alguma vez ser visto apenas como Léo Santos, o advogado competente? Olhou para o Tejo, visível apenas de uma pequena janela no fim do corredor. A água corria indiferente. A sua carreira, que parecia tão promissora, era agora um grande ponto de interrogação. A justiça tinha sido feita, sim, mas a justiça, por vezes, tem um sabor amargo. E Léo sabia, naquele momento, que a sua luta na Garrett, Lacerda e Associados, ou talvez a sua luta com a Garrett, Lacerda e Associados, estava longe de ter terminado.